Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 19. Amém? Aí deixa só parada aí, só para a gente poder dar uma passeada, para a gente chegar nesse texto e entender do verso 12 ao 19, para a gente poder chegar naquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Bom, estava próximo a Páscoa, Jesus já tinha passado por Jericó, e agora Jesus caminha para Jerusalém. E aí está perto aqui da crucificação de Jesus. Está bem próximo da morte e ressurreição de Cristo. E a Bíblia fala que Jesus estava se aproximando, quando ele estava se aproximando de Jerusalém, de Betfagé, de Betânia, que estava junto aos Montes das Oliveiras. Então são 3 regiões ali, 3 lugares que durante esses dias seriam muito importantes e aconteceram fatos muito relevantes na vida de Jesus e na vida de Israel. E traria uma lembrança para a gente da caminhada de Jesus até a crucificação. Betfagé seria onde os discípulos foram buscar o jumentinho para que Jesus entrasse na entrada triunfal em Jerusalém. E aí a Bíblia fala que Jesus entra com o jumentinho, sentado no jumentinho, para cumprir as profecias. As pessoas colocavam as vestes no chão e glorificavam a Jesus, dizendo Hosana, glória a Deus nas alturas, né? Então, Hosana é Rosh, que é salva-nos, ó, salva-nos, né? E clamando diante de Jesus isso e glorificando, uma entrada triunfal. E é legal que Marcos, ele trabalha esse texto, essa sequência de acontecimentos de uma maneira cronológica. Você vai ver lá em Mateus ou em outros lugares, é meio distribuído de outra forma. Mas Marcos, ele trabalha essa sequência, uma após a outra, a forma que aconteceu. Então, logo após a entrada triunfal, a Bíblia fala aqui lá no versículo 11, que Jesus, ele olhou o templo, ele observou tudo, e já era tarde, e aí ele se retirou para Betânia. Em Betânia, nós vamos ver o que aconteceu em Betânia, porque ele foi repousar na casa dos seus amigos, que era Marta, Maria e Lázaro, né? Mas na verdade, quando ele chega em Betânia, o capítulo 12 de João vai descrever que ele não foi para a casa dos seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. Ele foi para a casa de Simão, o que era leproso e que tinha sido curado da lepra. Mas a Bíblia fala em João que ele estava sentado à mesa com Lázaro, e João descreve dizendo assim, aquele que tinha morrido, e Jesus ressuscitou, e tinha ressuscitado. Então foi logo após a ressurreição de Lázaro. Então Lázaro já tinha sido ressurreto, estava sentado à mesa junto com Jesus, na casa de Simão, que tinha sido curado da lepra. Estava Marta servindo, e Maria, né, ali perto de Jesus, e adorando a Jesus, né, lavando os pés de Jesus, enxugando com os cabelos e adorando, e os discípulos estavam ali, e Judas criticando a ação de Maria. Um fato interessante naquilo que é o contexto, quando a gente lembra que a comida de Jesus é fazer a vontade do Pai, né, relacionamento, pessoas. Então a gente vai vendo esse fato. Então Jesus sai desse ambiente, ele entra na entrada triunfal de Jerusalém, né, é ovacionado, glorificado, ele observa o templo, vai para Betânia, tem esse momento lá, com os irmãos, com os amigos, né, recebe a adoração de Maria, né, então agora ele volta, ele vai no outro dia, agora em direção a Jerusalém novamente. E a Bíblia fala que agora no versículo 12, vamos ler, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas,
não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois os temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E, em vindo à tarde, saíram da cidade. Bom, quando Jesus retorna de Betânia, em direção a Jerusalém, ele dá de cara com aquela figueira. E a figueira, é bem claro nas Escrituras, que ela é relacionada com Israel. É uma simbologia de Israel, né? Então é usado como a figura do povo de Deus. A figura da figueira, ela está relacionada com Israel. Mas nesse caso, quando Jesus olha para aquela figueira, e não era tempo de figo, Jesus vê ela com folha, com fome, ele vai até a figueira procurar figo. Interessante que a figueira, ela tem uma lógica diferente das outras plantas. A figueira, primeiro, ela produz o figo. Depois de produzir o fruto, ela produz a folha. Então, se ela tem folha, é porque ela tem fruto. Então, quando Jesus viu a figueira lá com folha, Jesus foi procurar fruto, porque na lógica teria fruto. Mas a Bíblia fala que Jesus chega nela e só vê folhas, não vê fruto, né? E aí ele traz uma palavra para aquela figueira. Aquela palavra é uma simbologia, porque Jesus começa um momento e ali um ciclo de desafio àquilo que era a religiosidade da época. E logo em seguida Jesus entra no templo, e aí chama-se agora os discípulos, até os escritores, dizendo que aquilo é a purificação do templo. Porque Jesus, lá em Mateus, no mesmo texto, fala que Jesus expulsou os cambistas, né, expulsou todas as pessoas que estavam fazendo comércio no templo, e logo após veio a ele os coxos, os cegos, e ele começou a curar as pessoas ali. Então ele começou a dar sentido para aquilo que era a lógica do templo. Nós olhamos para esse texto e vemos a relação de Jesus lá em Betânia, naquele momento, naquela noite de descanso, sentado à mesa. Isso condizia, de fato, com aquilo que é a proposta do Evangelho para a vida do humano. A relação, a adoração, aquele momento de sentar à mesa, de comer junto. Isso não tinha naquilo que era a representatividade do templo e até mesmo dos líderes religiosos da época. Então, quando Jesus chega e vê a figueira, ele olha para aquilo que era o sistema da época, para aquilo que eram os líderes da época, o sistema religioso, o farisaísmo, os escribas e toda aquela liderança que tinha uma responsabilidade de cuidar do templo. E o templo, ele tinha uma representatividade muito importante em Israel. Por quê? Porque era o lugar onde, lá atrás, no Velho Testamento, Deus tinha escolhido para ser o lugar da sua morada, da sua presença. Então, todo o tempo de Israel, o templo, ele foi importante na história de Israel. E até mesmo nos momentos onde, quando foi estabelecido o templo de Salomão, ali a gloriosa presença de Deus foi estabelecida no meio do povo. E quando ele foi derribado por Nabucodonosor, o choro do povo era que o templo fosse reconstruído, né? Então, ali era uma simbologia, ali era o lugar da presença de Deus, então tinha um significado. Mas o que Jesus estava vendo em todo momento da sua vida ali, do seu ministério, dos 3 anos andando com os discípulos por Jerusalém, por toda a região, né, da Cesareia, da Judéia, ele foi vendo que todo o sistema estava corrompido, e aquele lugar que representava a presença de Deus não condizia com a proposta. Uma proposta que Jesus estava mostrando, revelando, que era uma identidade do reino a qual Jesus veio comunicar. Que não tinha nada a ver, estava muito longe daquilo que era a essência do Evangelho e até mesmo aquilo que representaria de fato a presença de Deus no meio do povo.
E Jesus mostra isso na simplicidade antes lá em Betânia, porque aquele fato de comer na casa de Simão e com os amigos, é isso que é o Evangelho. De sentar à mesa, de partir o pão, de viver a simplicidade, de olhar o outro, independente das diferenças uns dos outros, do pecado, e caminhar junto. Ser transformado junto. No caminho, na proposta, daquilo que Jesus tem nos ensinado através da sua palavra. Mas quando ele olha ali para aquela figueira, ela representava os fariseus. Ela representava a religiosidade da época. Então ela só tinha folha. Porque os fariseus, eles eram apáticos. Eles eram indiferentes ao outro. Eles não tinham um olhar para o outro. E a relação do templo com a presença de Deus estava muito longe daquilo que era a representatividade de Deus no meio do povo, porque até o lugar que era considerado o pátio dos gentios estava cheio de cambistas, proibindo, impedindo dos gentios também ter a oportunidade de ver a adoração a Deus. Então a religiosidade tirou a oportunidade do outro. Tirou a oportunidade das pessoas conhecer de fato a presença de Deus, de contemplar de fato aquilo que é a essência da presença, o que de fato importa para Deus. Porque na visão do sistema religioso, era que todo aquele glamour, toda aquela representatividade da presença, toda a importância do templo, ali era o suficiente. E o outro não era importante. E você vai vendo isso na relação dos fariseus com o povo, na hipocrisia, na maneira de lidar o pecado um dos outros. E os ensinos de Jesus vai contra tudo isso. Ia contra tudo isso. E Jesus usa isso, esse argumento, esse momento, para desafiar abertamente a hipocrisia e o fracasso, né, da mais importante instituição que ali era o templo. Ali define aquele momento que Jesus chega no templo e tira todos aqueles cambistas ali, define um momento, um marco na história, que o templo agora, a partir daquele momento, não seria mais importante no plano de redenção para o homem. Muda. O templo não seria mais importante no plano de redenção. E agora, a habitação de Deus não seria mais em templos feitos por mãos humanas. E nós sabemos que agora Deus habita em nós. Mas, naquilo que Deus quer falar conosco, dentro desse contexto, nós vamos vendo que ainda nós estamos vivendo um evangelho, vivendo um ritual, e até mesmo um ensino. E tem irmãos nossos que estão presos a isso ainda, porque eles não conseguem diferenciar uma vida de frutificação desvinculada do templo e do sistema, que a gente chama de sistema religioso. Porque quando Jesus olha a folha e não vê fruto, ele vê só aparência. E como é que a gente pode viver uma vida de aparência sem frutificação dentro de um sistema religioso? É quando nós entendemos que frutificar para Deus é fazer. E quando a gente olha um sistema hoje relacionado frutificação com o templo, porque as pessoas entendem que o lugar é importante. As pessoas dão importância para o lugar, elas têm um olhar para o lugar é santo, a igreja é o lugar. Há um investimento na estrutura, né? Eu conheço pessoas que, para orar, só serve e só tem eficácia
no lugar. Por lugar é importante. Que você não pode tirar as cadeiras do lugar e fazer um momento de mesa de comunhão, de aniversário, porque o lugar, ele não pode ser manchado. Isso é uma relação de templo. Porque acha que Deus agora está naquele ambiente. Isso leva a uma vida de folha, sem fruto. Porque a gente vai entendendo que frutificação é a gente mover a nossa vida em prol do lugar. De ter pessoas para o lugar, de gerar atividades para o lugar, de cuidar do lugar. E as pessoas, elas ficam em segundo plano, porque agora a relação não é tão importante. O que é importante é o lugar. Existe até a ideia de que no lugar existe um ambiente muito mais reservado para aqueles que são líderes. E eles precisam desse lugar reservado, porque é o lugar santíssimo, e tem gente que chega até quando vai subir naquele lugar, ajoelha na escada, pedindo permissão e bênção, porque ele não pode pisar naquele lugar, porque é terra santa. Porque o lugar é importante. Então se torna uma relação com o lugar e uma relação de folhas, uma vida sem frutificação de fato, porque frutificação para Jesus é viver os frutos do Espírito. É você apresentar para o outro aquilo que é a essência do Evangelho, e até mesmo os princípios que o Evangelho vai ensinando, e os frutos e os valores, princípios que o Espírito Santo vai produzindo em nós. Longanimidade, temperança, domínio próprio. E a gente vai vivendo essas coisas, vai sendo transformado no caminho, porque viver essa frutificação, ela não é fácil, é um processo. E esse processo é no caminho, uns com os outros. É sentado à mesa, é na relação, que nós vamos sendo transformados dia após dia. E vamos apresentando essa vida de frutificação. E à medida que nós vamos frutificando, as folhas vão aparecendo. Mas o que a gente vai percebendo que, quando a gente vive uma vida relacionada com o templo, com o lugar, a vida não passa de uma aparência. E o que o texto nos mostra é que Jesus ele vai e amaldiçoa a figueira, para que ela nunca mais produza, e que ninguém nunca mais coma fruto dessa figueira. O que Jesus está dizendo ali é que para esse movimento, essa instituição, essa relação desse sistema religioso, não está mais no plano de redenção. Isso aqui não vai ser o lugar, isso aqui não gera frutificação. Nós somos uma figueira, nós somos enxertados na figueira brava. E toda a aparência de fruto que é em nós, todo fruto que é gerado em nós, ele alimenta o nosso irmão. Ele é para alimentar o outro. As pessoas precisam ver frutos em nós para elas comerem junto conosco. E à medida que eu me relaciono, eu apresento esse fruto. E o que Jesus vai mostrando aqui, que ele vai desvinculando isso na história de Israel. E eu gosto de lembrar nesse texto a figura de Betânia, porque o que marca para mim aqui é a figura de Betânia. Quando Jesus entra em Jerusalém, depois vai para Betânia descansar, e depois ele volta para Jerusalém, onde acontece a maldição da figueira e a purificação do templo. Mas a figura de Betânia para mim é interessante, porque quando João descreve que na mesa estava sentado Simão, o que era leproso, e a lepra, ela tem uma representatividade que você pode fazer uma analogia com o pecado na vida de um homem. E com várias formas que ele tem vivido. Mas Jesus estava sentado com um homem que foi curado da lepra. E a lepra era alguém que era, tirado da sociedade, do convívio social. Mas Jesus sentou à mesa com aquele homem que foi transformado.
E aí você vai vendo que aquela relação do templo hoje, não sei se eu está sendo claro para vocês quando eu falo relação do templo, que eu falo que a religiosidade, que é tão impregnada hoje, em todo o sistema que a gente chama de sistema de igreja hoje, ela está tão impregnada que as pessoas só lembram da gente pelo pecado que a gente cometeu. Não é verdade? Poxa, aquele pastor, não, há 20 anos atrás ele adulterou. Nossa, aquele irmão, nossa, há 30 anos atrás ele, nossa, você vê o que ele fez, ele roubou, ele desviou uma verba. A gente é lembrado disso. Mas quando Jesus mostra que a vida de frutificação e toda a nossa dedicação desvinculada do lugar, mas vinculada com a mesa, com a relação, ela não lembra daquilo que foi o pecado de ontem, mas ela lembra da relação, daquilo que pode ser transformado para frente, que foi Jesus está produzindo na vida do outro, naquilo que ele pode render para o reino, na maneira da relação, isso que vai ficando para frente, não que foi para trás. E Simão era um exemplo disso, ele era um leproso, mas agora ele não é mais. E na relação da mesa estava lá Lázaro, que estava morto, e agora estava vivo. E a gente era isso, a gente estava morto no nosso delito e pecado, e agora estamos vivos, sentados à mesa com Cristo. Mas também naquela mesa em Betânia estava Marta, que servia. Também estava Maria, que adorava. Mas também estava Judas, que criticava. Então, quando a gente vai desvinculando a nossa vida espiritual, a nossa vida com Jesus, desvinculando daquilo que é o templo, a gente vai entendendo que a habitação de Deus hoje é em nós. Não no eu, na individualidade, mas no nós. A igreja, ela vai se estabelecendo na unidade, na comunhão, uns com os outros, nas suas diferenças, e nós vamos andando. Quando nós sairmos daqui, apagarmos a luz, aqui não passa de um lugar. A presença de Deus vai conosco. E o culto continua conosco. E nós não andamos sós. Porque às vezes eu posso estar na minha individualidade, mas o meu coração sempre vai estar no nós, na mesa. Porque o lugar agora que a gente preserva não é mais o templo. O lugar que a gente preserva é a mesa. Porque é esse lugar que Jesus nos chamou. E é esse lugar da mesa, que é relacionamento uns com os outros, que a gente vai apresentar primeiro fruto, para depois ter folhagem. Você entende o que eu quero dizer? E é isso que queima no coração para falar. Porque na verdade, quando Jesus olha para todo esse sistema, certamente Jesus faria o mesmo hoje. Esses dias de madrugada, eu perdi o sono e eu liguei a televisão e estava vendo um irmão falar, um momento de oração. Eu parei para uns 5 minutinhos só para olhar como é que está o movimento de oração dos irmãos. E aí um momento de oração, o cara falando assim: ô meu irmão, nós temos que lutar contra a teologia da miséria. Estavam 2 pastores lá. Existe uma teologia da miséria, e essa teologia da miséria é um instrumento do diabo que está escravizando os crentes. Se você quer vir para o culto hoje, ser liberto da teologia da miséria, dessa investida do diabo, venha, porque a unção Deus deu para esse apóstolo, e só ele vai poder expulsar esse demônio da sua vida. Isso é aparência sem fruto. Essa é uma vida dedicada ao templo. Mas o que Jesus nos chama é uma vida dedicada a relacionamento.
E é aquilo que a gente tem provado como família aqui nessa igreja. É o que a gente tem provado uns com os outros, relacionamento, de comer junto, de andar junto, de poder suportar o pecado do outro, sem apontar o dedo, mas poder ajudá-los uns aos outros a caminhar rumo à frutificação. Isso é um propósito. Então Jesus, ele tira agora, ele mostra o fracasso da instituição, toda a preservação do templo, da presença de Deus em Israel, através do templo, do lugar, e ele tira esse lugar, essa representatividade do lugar de Israel, e a partir desse momento da purificação do templo, Jesus dá sentido para aquilo que é a presença de Deus no nosso meio. Deus habita em nós, e é em nós, na habitação de Deus, que os cegos virão, os coxos virão, os doentes virão e serão curados, mas nas relações, nos nossos relacionamentos, que andaremos juntos e juntos frutificaremos para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Eu gostaria de convidar os irmãos aqui para a gente cantar uma música juntos. Amém? E eu queria que os irmãos repetissem uma música e a gente fosse orar nesse tempo, juntos. Gostaria que você ficasse em pé, fazendo um favor. Você pudesse meditar nessa canção e juntos a gente pudesse separar 2 a 2. Amém? E você vai orar com o seu irmão, juntos, naquilo que é a perspectiva do nosso. 2 a 2. Se não tiver 2 a 2, pode ser 3 a 3, né? Amém? 3 era o placar do primeiro tempo, Flamengo e Atlético Paranaense. Fiquei muito animado. Amém? Mas vamos clamar junto, para que a presença de Deus cada vez estabeleça em nós, né? Nas nossas relações. Ore pelo seu irmão, ore pela vida dele, né? Em nome santo de Jesus. Enquanto os irmãos cantam essa música, a gente vai ter esse tempo de clamor,